Olha ela, olha quem tá aqui, né, pra alegria de vocês. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Café com Mistério com as minhas pelúcias aqui. Gente, antes da gente ir pro nosso vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever, deixar o like pra ajudar a amiga aqui e também ativar as notificações. Lembrando que todos os vídeos aqui que eu já fiz, né, tem uma playlist completa pra vocês poderem acompanhar. E também, gente, queria vir mais uma vez aqui divulgar a minha loja. Eu tenho uma loja, né, pra quem ainda não conhece, que é a Tuesday. Ela é voltada ao público feminino. Vou deixar o Instagram dela aqui, tô divulgando ela, gente, porque é um dos meus maiores sonhos também, né, esse negócio de empreendedorismo. E também porque nesse mês de maio aí que tá vindo é o mês das mães e vai rolar um mega sorteio super especial pra vocês lá, que eu já tô preparando pra soltar pra vocês também poderem participar. Então, também pra você que não me acompanha no meu Instagram pessoal, sempre tô divulgando também quando tem vídeo novo sobre a minha loja. Enfim, lá vocês conseguem acompanhar um pouco mais eu, Alexandra, na minha vida pessoal. Vou deixar os dois Instagrams aqui pra vocês poderem acompanhar. E bora pro nosso vídeo de hoje! Gente, o caso que eu vou contar hoje vai deixar, assim, vocês pasmos. É uma história bem caótica da família Broberg e do rapto, né, da sua filha Jen. A história do rapto da Jen, ele ganhou destaque lá em 2017, quando o documentário Sequestrada à Luz do Dia foi lançado, tá, gente? E tem lá para vocês também poderem acompanhar, conseguirem ver lá na Netflix. E a história se tornou popular por ser o fator de choque, pois é diferente de qualquer outro caso aí de criança que a gente vê, em que os pais usam tudo, né, todos os recursos para encontrar, para resgatar o seu filho. Não, os pais da Jen não só perceberam que o vizinho deles era um predador, um pedófilo, mas também permitiram que esse monstro acabasse sequestrando a filha deles 2 vezes. A família Broberg morava em Pocatello, em Idaho, onde eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Mary Ann e o Bob Broberg tiveram sua primeira filha, a Jen, que ela nasceu em 1962, e seguido aí por mais 2 filhas, a Karen e a Susan. Os Broberg, gente, tinham aquela imagem de família perfeita. O Bob era florista e a Mary Ann era dona de casa, né, ficava em casa. E assim que a nova família se mudou para o bairro deles, os vizinhos se mudaram, os Bertoldi, eles se tornaram, assim, inseparáveis. Como isso aconteceu? O Bob Bertoldi, né, para vocês entenderem, temos 2 Bobs, tá? Bob Broberg, marido de Mary Ann, e Bob Bertoldi, que é esse novo vizinho, né, que se mudou com a família dele. A Mary Ann e o Bob Bertoldi se conheceram na igreja em 1972. A Mary Ann gostou muito dele, então trouxe a família dele para conhecer a família dela. Tanto as esposas ficaram aí boas amigas, quanto os maridos, também os 2 Bobs, se curtiram muito porque tinham muitos interesses em comum. A Susan, que é a irmã mais nova da Jen, inclusive fala em um dos documentários que já foram feitos sobre o caso, que a infância dela sempre foi muito normal, sempre foi muito tranquila. Inclusive o bairro, né, sempre foi visto como de famílias muito unidas, um bairro muito seguro. Inclusive até a Mary Ann chegou a falar também que aquele típico bairro que a gente vê, né, que não se trancam as portas, que se confiam assim nos vizinhos de olhos fechados. E eu não sei se vocês perceberam, mas é sempre nesses bairros que acontece, assim, uma tragédia de ficar, assim, queixo caído, né? E assim, gente, a partir daí os Bertoldi e os Broberg passaram muito tempo juntos. Depois, inclusive, o Bob Bertoldi ficou, né, depois que ele começou a ficar muito próximo da família, ele ficou conhecido como Bi. Então, até pra ficar mais fácil pra mim também, gente, o Bob Broberg eu vou chamar de Bob e o Bob Bertoldi de Bi, até pra ficar mais fácil pra mim. Então, inclusive, o Bi, gente, ele era considerado até como um segundo pai para as filhas do Bob, para as filhas da Mary Ann. Então, de fato, eles ficaram muito próximos mesmo, muito unidos. E a Jen, né, a filha mais velha do casal, até fala que os melhores momentos, assim, um dos melhores momentos da vida deles era com a família Bertoldi. E o que rolou? O Bi, ele começou a desenvolver uma fascinação pela Jen em relação, né, e começou a favorecê-la, tá? Em relação às outras filhas do casal e também as próprias, né, os próprios filhos dele. Ele começou a ter essa obsessão pela Jen, o que a Mary Ann também começou a observar e dizer que era um pouco perturbador. Mas deixa eu rolar, né, gente? Porque claro que é super normal uma pessoa ali, um vizinho, ter uma fascinação pela minha filha ali. Criança, normal. Vamos deixar rolar que vai dar boa, né? Vai dar boa. E, infelizmente, gente, apesar de acharem perturbador a Mary Ann, o Bob, não acharam que aquilo, né, era realmente nada demais. Acharam que era algo
Normal que ele realmente, né, não sei, gente. Era normal pra eles, porque eles eram muito unidos, então jamais passou na cabeça deles que o Bi teria algum interesse de fato na Jem. Então eles deixaram o Bi ficar cada vez mais próximo dela. Gente, vamos lá pra quando tudo começa a ficar cada vez pior. Os Bertoldi, eles faziam algumas festas do pijama pras crianças, né? Pros filhos dele e pras filhas ali da Marianne e do Bob. Em uma das noites, a Jem, ela acordou assustada e viu que a calcinha dela tava puxada pra baixo. E adivinha quem tava perto dela nessa hora quando ela acordou? O Bi tava perto dela, mas ele tentou acalmar ela e disse: nossa, você deve ter tido um pesadelo, né? Porque ela mesma que tinha puxado a calcinha dela. E ela acreditou, pra ela foi muito plausível, inclusive ela conta em documentário também, porque pra ela não fazia sentido, gente, realmente pra eles não fazia sentido o Bob Bertoldi, fazer algum mal pra ela, pra família, não tinha como, gente, eles ficaram unidos, pegaram uma confiança de uma forma que ela acreditou nele na hora, realmente. Ela tinha puxado a calcinha, né, e bola pra frente. O Bi, gente, pensa, você é um pedófilo, um molestador, né, e você vê que a família te admira de tal forma que deixa você ficar próximo de uma das filhas deles e você poder molestar ela à vontade, porque foi isso que aconteceu, gente. O Bi molestava ela à vontade, ele ficava sozinho com ela e nem a Jem achava estranho, nem os pais, porque eles admiravam o Bi de uma forma, não sei que lábia esse homem tinha, que eles admiravam assim, gente. Isso é ladeira abaixo. Se no final vocês não ficarem com ódio desses pais da Jem, porque de verdade, se vocês não ficarem, porque a coisa piora, é bem pesado, tá? Se preparem, porque se vocês não ficarem com raiva, ó, não tem como. É só ladeira abaixo a história, é só ladeira abaixo. Quando eu digo, gente, que é só ladeira abaixo, o Bi, ele seduziu a Marianne. A Marianne viu no Bi as qualidades que o Bob não tinha, começou a ter um caso com o Bi. A Marianne, então, começou a ter um caso com o Bi. E o que que acontece? Nisso, ele foi cada vez ficando mais perto da Marianne e mais perto do Bob também, ao mesmo tempo que ele molestava a Jen. Em um passeio de carro que ele tava tendo com o Bob, né, o Bi e o Bi, ele falou que tava tendo muitos problemas no casamento dele, que tava muito frustrado sexualmente, e ele implorou para que o Bob aliviasse ele sexualmente. O Bob, ele masturbou o Bi, gente. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Vocês estão entendendo o andar dessa história, gente? Eu fico sem palavras. Até no documentário, o Bob fala que foi burro o suficiente pra aliviar o Bi dessa forma e que foi a pior coisa que ele já fez na vida. No documentário sobre o rapto, sobre, né, o estupro que a filha dele sofreu, que a Jen sofreu, a pior coisa pra ele não foi ter deixado a filha dele passar por isso, foi ele ter masturbado um cara ali. É isso que eu digo, gente. Tem gente que não tem que ter filho, tem gente que não tem que ter filho. Mas só pra vocês acompanharem o meu raciocínio, vocês estão entendendo que o Bi, além de estar molestando a filha deles, ela seduziu os pais de uma forma que os dois se traíram. A Marianne teve um caso com o Bi. Vocês estão entendendo? Só pra você me acompanhar, porque eu nem sei se eu tô entendendo. Vamos que tem coisa pior vindo aí, tá? O Bi, ele inventou uma história de que quando era criança, ele inventou pro Bob, tá? E pra Marianne, de que quando era criança ele havia sofrido abusos sexuais de uma tia dele e que parte da terapia dele era ficar sozinho com as filhas do Bob e da Marianne. Principalmente com a Jem, que era a favorita dele, que ele já estava preparando algo muito maior para ela. E o Bob e a Marianne aceitaram, atenderam o pedido dele. E, inclusive, o Bi começou a ficar sozinho com a Jem, só com a Jen, cerca de 4 vezes por semana. E aí, gente? Vocês estão entendendo? O Joey Bertoldi, que é o irmão do Bi, ele disse que desde muito jovem ele já tinha essa imagem de predador sexual, né, sei lá, e que ele sempre gostava de menininhas, sempre gostou de menininhas. Não sei como esse Joey não denunciou esse louco da cabeça, não denunciou esse cara doido, esse irmão doido. E que, inclusive, quando eles eram crianças, o Bi, ele gostava de brincar com a irmã dele mais nova, que tinha 6 anos na época. Vocês entendem, né, o que é brincar. E sabe o que o Bob, pai da Jen, ainda disse? Que não sabe como ele foi tão ingênuo com tantas bandeiras vermelhas que o Bi tinha dado de que era um monstro.
Ah, me desculpe, isso não é ingenuidade não, minha gente. Isso não é ingenuidade. Isso ultrapassa o limite da ingenuidade. Isso é outra coisa, é gente doida mesmo, não é possível. E, gente, eu quero pedir desculpa que eu tô um pouco estourada, mas é que mesmo eu vindo contar esses casos pra vocês, eu não posso ficar assim, aconteceu isso, isso. Tem coisas que me irritam, tem coisas que me tiram do sério. Tem coisas que eu fico, meu Deus, isso não pode acontecer, não. Uma pessoa em sã consciência não pode deixar isso acontecer, gente, não pode. Então eu não tenho como ficar, não dá, não dá. Esse caso me tirou do sério. Em outubro de 1974, Bee ele se ofereceu para pegar a Jen depois da aula de piano dela, para levá-la para andar a cavalo. E não pensando nada de errado, né, a Mary, Anne e o Bob concordaram para que ele levasse a Jen para passear. E quando Bee foi buscá-la, ele deu a ela o que disse ser um remédio para alergia. Mas horas depois a Jen acordou sem se lembrar de onde ela estava ou como ela chegou nesse local. O Bee ele nunca voltou para casa com a Jen naquela noite. E Gayle Bertoldi, que era a esposa do Bee, ela preocupada foi à casa dos Broberg para ver o que havia acontecido, para ver se eles sabiam onde é que o Bee estava. E os Broberg começaram a ficar preocupados, mas eles não chamaram a polícia porque eles não queriam chatear Gayle e sabiam que não tinha acontecido nada de ruim. A família levou 2 dias inteiros para ligar para a polícia, então eles falaram com o FBI, mas o FBI disse que o escritório dele estava fechado e que se fosse um assunto muito urgente que ligassem para outro escritório. Mas a Mary Ann não ligou, eles não ligaram porque eles tinham esperança de que no dia seguinte ou ainda naquele dia o Bob ia retornar, o Bob e o Bee ia retornar com a Jen, mas acabou que eles não retornaram, então a Mary Ann ligou já no dia seguinte para a polícia. O Pete Walsh era o oficial encarregado do caso, então ele foi até a casa dos Broberg, ele falou com eles e afirmou que eles não suspeitaram de nenhum crime, mesmo tendo se passado ali 5 dias, tá? A gente se passaram 5 dias do rapto, e o Pete Walsh comentou que ficou assim espantado que eles realmente não suspeitavam de nada. O FBI ele fez uma busca e descobriu que o trailer do Bee não estava no estacionamento como costumava, né? Porque o Bee tinha um trailer que ele usava vez ou outra. E eles investigaram e encontraram o carro dele com uma janela quebrada e com muito sangue. E estava claro para eles nesse ponto que o Bee tinha propositalmente encenado a janela quebrada para fazer parecer que os dois tinham sido sequestrados, né, ao retornar ali dos estábulos depois do passeio, tinham sido sequestrados. A Jen conta, até em documentário também, ela contou posteriormente que do nada ela acordou dentro de um trailer, que tinha um alto-falante que reproduzia umas vozes bem estranhas, bem distorcidas. E o que ela entendeu, né, o que ela entendia que esse alto-falante falava, era que a Jen, na verdade, era meio alienígena e que ela tinha sido escolhida para uma missão especial. E o que era essa missão? A Jen, ela precisava ter um filho com um certo companheiro masculino, um certo homem, a fim de salvar o planeta alienígena. Então a Jen, né, meio confusa, se levantou, foi até a sala de estar do trailer e viu o Bee. Ele estava ferido e o Bee afirmou para ela que eles tinham que completar essa missão para salvar esse planeta. A Jen, ela se sentiu aliviada ao ver o Bee, pois ele era um rosto familiar, né, quando ela estava com medo, estava confusa. E a Jen disse que quando você combina estar isolado e completamente com medo, você pode praticamente levar alguém a fazer ou acreditar em qualquer coisa. A Jen, depois disso, gente, ela foi estuprada repetidas vezes pelo Bee no trailer, mas ela acreditava que era pro bem maior da sua missão, ao invés da verdade assustadora de que ela estava sendo molestada por um pedófilo. O Bee, ele tinha dirigido o trailer pro México com a intenção de se casar com a Jen, que segundo a lei mexicana ele poderia se casar com ela apesar dela só ter 12 anos, né? E, gente, o Bee, ele contatou a esposa dele, a Gayle. Ai, gente. Ligou pra esposa para que ela falasse com os Broberg para que eles permitissem que o Bob se casasse com a Jen sob a permissão do Zelwa, né? Que a permissão do Zelwa tem que ter ali o consentimento dos pais. Que eu acho que apesar de consentimento ou não, uma criança de 12 anos. Mas eles recusaram, os Broberg recusaram. Pelo amor de Deus, estava na hora. Eles recusaram e o Bee acabou falando onde é que ele estava hospedado com a Jen. E eles encaminharam o FBI diretamente para, né, pegarem a Jen de volta. A Polícia Federal Ministerial do México arrombou a porta de onde eles estavam e levou os dois para uma prisão. Os pais da Jen foram enviados para buscá-la, mas antes de chegarem, o Bee conseguiu convencê-la a não falar uma palavra sobre o que havia acontecido, sobre a missão, nada. Em vez disso, insistir que eles estavam apenas de férias, curtindo, e que eles só demoraram um pouco mais para retornar. Inclusive, o Bee ameaçou a Jen que se ela contasse, ele cegaria a sua irmã Karen e sequestraria a sua outra irmã Susan, né? Caso ela contasse a verdade, então ela agiu como se nada tivesse acontecido.
O Bee ele foi indiciado pela FBI por acusações de estupro, independentemente da história falsa que a Jim teve que inventar. O Pete Walsh disse aos Broberg para ficarem longe dos Bertoldi, que eram gente ruim, mas infelizmente, olha só, gente, eles não deram ouvidos, né? Legal. E, gente, essa esposa do Bee, ela é tão doida quanto, tá? Ela ainda foi atrás da Mary Ann do Bob, pediu que retirassem todas as acusações, que assinassem uma declaração de que absolvia ele do crime, mas eles não aceitaram. Então a Gayle falou no particular com a Mary Ann e disse que se eles não assinassem, se ela não convencesse o Bob também, ela ia divulgar, ia falar pra todo mundo que ela teve um caso com o Bee, até porque então ninguém sabia. E essa Gayle sabe, né? Porque ela é uma doida de pedra que... Então a Mary Ann acabou convencendo o Bob e eles retiraram todas as acusações. O FBI queria prosseguir com o julgamento, mas sem nenhuma testemunha, sem os Broberg, e eles acharam difícil condenar o Bee. O Bee estava livre e era capaz de perseguir a Jen novamente. O Bee ele foi até a Jen, disse que a missão devia continuar, né? Ou seja, ele se aproximou da Jen novamente. Ele escrevia cartas de amor para ela, gente. Ele visitava a Jen à noite. A Jen, ela começou a se apaixonar por ele, e ainda ingênua ao fato de que ele, né, estava cuidando dela, que ele era o amor dela, ela disse pra mãe, a Jen disse pra Mary Ann que desejava sim se casar com ele. Não, gente, aí o que ocorre, né? A Mary Ann viu que o Bee tava atrás da Jen toda hora, indo atrás dela e querendo se encontrar com ela, então a Mary Ann foi atrás do Bee. No trailer dele, eles se encontraram no trailer do Bee e foi questionar por que ele tava atrás da Jen, que deixasse ela em paz. Só que o Bee, com a famosa lábia dele, disse que, né, não amava a Jen, né, que amava a Mary Ann, que ele estava fazendo tudo isso para se aproximar da Mary Ann, que gostava dela. Aí, adivinhem só, tiveram relações sexuais. O Bee estuprou a filha dela, raptou a filha dela. E ela foi lá e pau com o macho, ó. É isso que eu digo, gente, se vocês não tiverem raiva deles, vocês são doidos também. Tudo doido. O Bob, ele descobriu da traição da Mary Ann, ele ficou super enojado, ele se divorciou dela e também ele viu que o Bee era um completo perigo para a família dele, então ele se mudou e levou as meninas, as filhas junto. A Mary Ann, ela viu que tinha errado feio, implorou perdão e disse pro Bob que cortaria o Bee da vida dela, que não queria saber mais dele, se eles pudessem se tornar uma família novamente. Agora, indo para 1976, o Bee finalmente se confessou culpado das acusações contra ele. Ele recebeu pena de meros 45 dias que ele teve de cumprir. O Bee ele se mudou para Jackson e, sentindo muitas saudades dele, a Jen implorou aos pais para visitá-lo, gente. Olha só a forma que ele tinha mexido na cabeça da menina. Eles disseram não, né, por razões óbvias, mas ela não desistiu. O Bee ele ligou para Mary Ann e disse que se eles não deixassem a Jen visitá-lo, ela iria embora de qualquer maneira, ela fugiria. A Mary Ann, então, decidiu, né, colocar a Jen em um avião para Jackson para ver o Bee. Ó, sensata, né? Sensata. A Jen, ela voltou para casa um pouco depois por vontade da mãe, mas ela estava infeliz e queria ficar com o Bee. Depois de algumas semanas, os Broberg encontraram uma carta no quarto da Jen, afirmando que ela havia fugido. Mais uma vez, eles falharam em não alertar ninguém, esperando 2 semanas, gente, antes de ligar para o FBI. O Bee, né, negou saber onde a Jen estava e agiu tão preocupado quanto todo mundo. Por 3 meses, ele fingiu não saber onde ela estava, enquanto cumpria 10 dias da sentença de prisão dele, né, gente, que ele ainda estava preso. A Jen ligou para casa nesse período, dizendo que ela estava bem, mas ainda queria se casar com o Bee. E após 90 dias do desaparecimento dela, o FBI encontrou e prendeu o Bee por violação de liberdade condicional federal e Jen foi trazida de volta para casa, né? Ou seja, o FBI encontrou eles juntos. Depois de um tempo com a Jen voltando para casa, a floricultura do Bob pegou fogo à noite. O Bob soube imediatamente que o Bee era culpado porque eles não lhe deram permissão para ver Jen, para casar com ela. E o Bee havia convencido 2 pessoas de que havia conhecido na prisão para incendiar a floricultura do Bob, o que, né, o Bee pagou para fazerem. Em 1977, o Bee foi internado em um hospital psiquiátrico por ordem do tribunal, mas passou apenas 6 meses lá antes de ser liberado, né? A justiça é tão boa quanto a mente dos pais da Jen, né? Um ano depois, quando a Jen completou ali 16 anos, ela foi para um acampamento de teatro de verão. Lá ela conheceu um menino, gostou dele, ele gostou dela, mas ela ainda acreditava na história alienígena. Ela ainda acreditava que se ela ficasse com o menino, não com o Bee, os alienígenas fossem fazer algum mal para as irmãs dela, né? Que lembra que eu falei que tinha aquela ameaça de cegar uma, né? Enfim, raptar, estuprar outra.
Então, ela mesmo assim ficou com esse menino, gostou dele, mas ela ligou pra casa perguntando como é que tava a Karen, como é que tava a Susan, elas estavam bem, normais. Então a Jen foi percebendo que tinha algo de errado com essa missão, que isso era coisa da cabeça do Bix, não existia, era tudo falso. Por fim, ela acabou contando pra Karen, né, uma das irmãs, o que tinha acontecido no trailer, o que o B tinha dito pra ela, e ela também contou tudo pros pais. A Jen, ao recordar dos horrores que ela passou, afirma que o B agrediu ela sexualmente, né, abusou dela sexualmente mais de 200 vezes durante todos esses anos que eles ficaram juntos. Triste. Jen e sua mãe escreveram um livro, Stolen Innocence, The Jen Broberg Story, sobre suas experiências com Bertoldi anos depois, mas ele tentou processá-los por mentir, por deformar o caráter dele. A Jen decidiu entrar com uma ordem de restrição no tribunal, onde ela teria que se levantar no tribunal na frente dele e dizer a ele seus sentimentos sobre o que ele fez a ela todos esses anos. Inclusive, fora do tribunal, o Bi agrediu alguns manifestantes que defendiam as vítimas de abuso. O Bi, ele não quis esperar pelo veredito, em vez disso, ele cometeu suicídio. É difícil para quem está de fora entender como os Broberg permitiram que sua filha fosse preparada e sequestrada 2 vezes por Bob Bertoldi. No entanto, o Pete Walsh, que é o agente envolvido no caso, disse que não só tinha como alvo Jen, mas o Bi também tinha como alvo os pais dela. O Sky Bergman, que é o cineasta por trás do documentário Sequestrada à Luz do Dia, diz que é muito desafiador entender por que e como essas pessoas passaram por isso, mas isso é parte da história. O Bergman continuou explicando que, morando em uma pequena cidade sem internet, acrescida a sua fé, a família ficava cega facilmente para a realidade do que estava acontecendo. E a sua chance de perdão e confiança devido à sua religião permitiu que eles fossem manipulados dessa forma, né, repetidas vezes pelo Bi, o que infelizmente permitiu que a filha deles, né, fosse abusada aí mais de 200 vezes por tantos anos. A Jen, gente, ela conseguiu superar o trauma da infância. Ela se tornou inclusive atriz e até recebeu um prêmio de Mulher de Realização pela Câmara de Comércio de São Jorge em 2008. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Quero muito saber o que vocês acharam. Bom, eu nem preciso dizer o que eu achei desse caso, né? Perturbador, enlouquecedor, caótico, não dá pra entender nada do que tá acontecendo. Então, pelo que eu vi, assim, até em documentários, eu sinto que a Marianne e o Bob se arrependem demais, mas, gente, é muito difícil, sabe? Você ser ingênuo a ponto de deixar isso acontecer é assustador pra mim, é assustador demais. Mesmo, numa cidadezinha pequena, sem internet, você não sabe que é um predador sexual? Né? A religião permite que você traia seu companheiro, então como é que permite que você seja cego a ponto de deixar a sua filha ser molestada? Então é isso que eu digo, sabe? Não... Olha, mesmo tendo lábio, sabe? Eu acho que eles realmente não batiam muito bem da cabeça, né? A minha opinião bem sincera pra vocês. Não passo pano pra ninguém aí, todo mundo foi errado e a Diana ainda, graças a Deus, conseguiu superar aí esse trauma e ainda se tornar uma atriz. Muito feliz por ela, né? Que cresça aí cada vez mais. Então, quero muito saber a opinião de vocês aqui, o que acharam. Se acharam uma história bem louca também, imagino que todos tenham achado, né? E é isso, gente, essa foi a história, foi uma indicação de uma inscrita, que era uma história que, inclusive, eu já tinha visto Sequestrada à Luz do Dia, era uma história que eu já queria trazer pra vocês, mas nunca, né? Acabei deixando pra depois, mas como ela me indicou, eu falei, vou, né? Falar sobre realmente uma história muito louca, gente, que você para e pensa, isso é coisa de filme? Isso não pode ser real. E realmente, a gente era uma criança, né? Meu Deus, a Jem ainda se apaixonou pelo cara, né? Que ela achou que era o amor da vida dela. Então, realmente, o que a mente não faz com a gente, o que as outras pessoas não fazem com a gente, o mal que tem do outro lado é inimaginável. Então, espero muito que tenham gostado do caso de hoje, gente. Se inscrevam, deixem um like, ativem o sininho e até a próxima!